Paz do Senhor, bom dia, seja bem-vindo a mais esse nosso momento precioso, onde conversamos com Deus, onde meditamos na Sua Palavra, onde queremos ouvir a Sua voz para nos dar direção para esse dia. É dos céus que nós recebemos cura, é do céu que nós recebemos libertação, transformação total das nossas vidas, força para continuar nossa caminhada, porque sabemos que os tempos não estão fáceis. Há muitas perseguições, há muitas lutas, muitas dificuldades. Mas eu digo, a minha força vem do Senhor, a minha cura vem do Senhor. E hoje eu quero meditar com vocês em Isaías 53:5. O que Jesus passou por mim e por você. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus, através de Jesus, nos oferece cura, restauração, libertação, para aqueles que buscam tanto a cura física quanto a cura espiritual. Nós vivemos num mundo onde as pessoas carregam tantas feridas físicas, emocionais, espirituais. A boa notícia é que não precisa ficar assim. Deus tem um plano perfeito, um plano de cura, um plano de restauração para cada um de nós. A cura, a libertação que nós encontramos em Cristo são reais, são acessíveis a todos que creem. Através da sua morte, como diz nesse versículo, e através da sua ressurreição, Jesus não apenas nos reconciliou com Deus, mas também nos trouxe a oportunidade de restauração, de libertação em todas as áreas da nossa vida. Não precisamos mais andar doentes, com feridas profundas em nossa alma. Jesus veio para sarar tudo isso. O seu bálsamo de cura que Ele tem, Ele quer passar em nós, que nós possamos realmente confiar na promessa, confiar nesse ato sacrificial feito lá na cruz por mim e por você, e buscar, sim, buscar essa nossa cura, libertação, essa nossa transformação diariamente. Queridos, nós podemos ver também no 1 Coríntios 1:18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a profundidade dessa cura, dessa libertação estão disponíveis para cada um de nós, através da obra redentora de Cristo lá na cruz. E Ele nos incentiva a darmos uma resposta de fé, de renúncia à nossa carne, de renúncia às coisas do mundo e olharmos somente para Jesus. Você já parou um pouco para refletir sobre esse paradoxo que envolve a cruz de Cristo? Em um mundo que valoriza o poder, a influência, a autossuficiência, como nós podemos entender a verdadeira loucura lá da cruz? De alguém se entregar pelos pecados de toda uma humanidade? E este profundo mistério do Evangelho que traz cura, que traz libertação, que aos olhos do mundo é loucura, mas para nós existe uma fé verdadeira que nos leva, que nos direciona a essa cura
libertação. Se para muitos incrédulos a cruz é sinônimo, é um símbolo de fraqueza, de derrota, para nós cristãos ela é o epicentro da esperança, da cura, da libertação e da salvação. Aleluia! Uma vez estávamos mortos no pecado, em nossas imundícies, em nossas falhas, incredulidades, mas depois da obra redentora, eu e você podemos experimentar a vida eterna, o perdão completo, a vitória libertadora por meio de Jesus Cristo. E agora que você já experimentou isso, que você já foi liberto do pecado, agora que você se tornou servo de Deus, e esse benefício que você colhe te leva à santidade, te leva à salvação, esse resultado é vida eterna. Mas aqui na terra, Deus também te deu benefícios de viver uma vida ampla, de uma vida abundante, de cura, de felicidade, de libertação. Portanto, somente em Jesus há esse poder da cura, da libertação. E nós podemos, folheando aqui ao longo do Novo Testamento, nós vamos encontrar diversos relatos que demonstram a autoridade do nosso Senhor Jesus sobre as enfermidades físicas, sobre doenças mentais, sobre opressões espirituais que as pessoas estavam sofrendo. Os versículos bíblicos que nós podemos ir lendo aqui, eles confirmam essa verdade e nos inspiram a confiar plenamente no poder de Jesus para trazer cura, libertação e transformação para as nossas vidas também. Nós podemos ler lá em Mateus, no capítulo 4, no 23, que diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando as sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Neste versículo, queridos, nós podemos ver que Jesus não apenas pregava o evangelho, mas ele também curava. Ele curava todas as enfermidades e moléstias. Ele demonstrava seu poder para curar física, emocional e espiritual todas as pessoas que ele encontrava numa situação decadente. Nós podemos ler em Atos 2, onde fala que ele é o agente que traz perdão dos pecados e libertação da nossa culpa. Nós podemos também ver lá no Salmo 103, onde o salmista diz que é ele que perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Diz todas as minhas doenças, físicas, emocionais, sentimentais, espirituais. E ali em Jeremias 17 fala assim: cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Faça essa oração todo dia. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor, o meu Senhor, o meu Salvador. Aleluia! E também nos diz em Jeremias, no capítulo 30, onde o próprio Senhor declara: mas eu vou restaurar a saúde e curar as feridas do meu povo. E ele continua dizendo mais em Jeremias 33: vou curar meu povo e deixá-los desfrutar de paz e segurança abundantes. Cada uma dessas palavras é para nós também. É o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o nosso mesmo dono das nossas vidas, e o poder é o mesmo.
Aproprie-se dessas palavras e não fique mais murmurando. Creia, posicione-se, ser salvo, ser curado hoje, em nome de Jesus. Tome uma posição de vitória, tome uma posição de cura, tome uma posição de restauração. Tudo que o inimigo te roubou será restituído em dobro se você crer e tomar posse dessa palavra, em nome de Jesus. Em Êxodo 15, nós encontramos o Deus da cura. E ele disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aleluia! Leia e releia Êxodo 15, onde Deus te promete que se fores fiel, reto aos seus olhos, se o buscares de todo o teu coração, Ele te curará. Mas nós podemos ver, o pecado, a doença, a escravidão não surgiu por acaso. A causa da doença e da escravidão é o pecado. Desde os primórdios da humanidade, lá quando surgiu a desobediência, o pecado tem sido a raiz de todo o mal, de todas as formas de doença, sofrimento e escravidão espiritual. É o pecado que traz consequências terríveis. A palavra inclusive diz que o pecado gera morte. Não apenas a transgressão direta, mas também uma natureza pecaminosa herdada nos separa da plenitude de vida que Deus deseja para nós. Mas é por esse motivo que precisamos deixar todo o nosso passado para trás, entregar nossa vida a Jesus, e Ele colocará todas as nossas transgressões nas profundezas do mar, e nova vida, nova história teremos com Ele. Essa é uma decisão sua. Devemos romper com toda essa natureza pecaminosa herdada lá desde o início do pecado. Eu e você podemos fazer uma ruptura com o pecado. Nós temos que tomar a decisão de entregar nossa vida a Jesus e segui-lo obediente, com fé, com os nossos olhos fixos nele. Mas quando nós nos afastamos dele, da presença poderosa, palpável do próprio Deus, eu e você nos tornamos frágeis, vulneráveis às consequências de viver neste mundo caído, pecaminoso. Esse pecado leva à morte. Sim, porque nós podemos ler em Romanos, que nos lembra muito bem, porque o salário do pecado é a morte. Morte física, mas também, antes disso, morte espiritual, morte das nossas emoções, morte da nossa comunhão com Deus. Aqui não fala somente de uma morte física imediata, mas de uma separação espiritual de Deus, onde nós não podemos então mais usufruir de todas as maravilhas que o Senhor tem reservado para nós. Queridos, o pecado é uma doença da alma, que nos aprisiona, que nos afasta da presença de Deus, que nos acorrenta como inimigo, que nos impede de experimentar a vida abundante que Jesus nos prometeu. Assim como Jesus deseja redimir nossa alma, Ele também anseia restaurar nossos corpos cansados, nossas mentes enfraquecidas, nossos espíritos caídos. Ele deseja que nós nos
lutemos com ousadia, coragem e determinação para fazer aquilo que Ele colocou em nossas mãos, meus queridos. O plano divino desde a eternidade, desde antes de eu e você sermos gerados, Ele é completo, Ele é perfeito, Ele tem um propósito para mim, Ele tem um propósito para ti, sim, jovem, sim, mulher, sim, Senhor, Ele tem para você também. Um plano, um propósito. Você não veio a essa terra em vão. E como é que Deus cura? Como é que Deus liberta? Exatamente através dessa loucura da cruz, dessa obra redentora da cruz, é que Deus nos liberta, nos cura, nos restaura. A solução que Deus encontrou para essa nossa situação desesperadora veio de uma maneira que o mundo considera total loucura. Muitos não acreditam, mas é a obra redentora da cruz. Jesus é quem te ama. Jesus é quem deseja te salvar. Jesus é quem quer te usar na sua obra. Foi Jesus. Deixou toda a sua glória lá no céu. Se fez humano como nós e não tendo nenhum pecado, foi até aquela cruz. Aceitou a morte da cruz para que eu e você tenhamos direito a uma nova vida de cura, libertação e salvação. Isso mesmo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se tornou homem, mas ele viveu uma vida totalmente sem pecado e voluntariamente deu a sua vida lá na cruz para que nós pudéssemos ser curados, libertados, restaurados. Lá na cruz, ele levou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas promiscuidades, todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições, todas as nossas mentiras, todos os nossos enganos, todas as nossas incredulidades. Assim, ele proporcionou para nós uma rota de escape da condenação eterna. Ele deu uma saída. Ele executou um plano de salvação para as nossas vidas. E que resposta damos? Diante de tal amor, de tão grande amor, nossa resposta, diante desse poder de cura e libertação, deve ser fé, posicionamento, comunhão e renúncia por Jesus. Renúncia aos desejos da carne, renúncia às ofertas do diabo, renúncia às ofertas do mundo e viver para Jesus. Diante de tal sacrifício e de um amor incomparável, a nossa resposta só pode ser uma fé genuína em Jesus Cristo de Nazaré e renúncia a todo tipo de pecado. Mas uma coisa eu te digo, a renúncia ao pecado, às ofertas de Satanás, isso é crucial. É o primeiro passo. Nós precisamos abandonar toda a nossa antiga natureza pecaminosa. Nós precisamos abandonar todos os nossos desejos carnais e nos voltar inteiramente para Cristo, permitindo que assim Ele transforme nossas vidas de dentro para fora. Em um mundo marcado pelo sofrimento, dor, escravidão, temos uma esperança viva e eficaz em Jesus Cristo. Ele não apenas oferece salvação eterna, mas aqui Ele também nos oferece cura, libertação. Aqui e agora você pode tomar posse.
Que eu e você possamos abraçar essa verdade, viver em conformidade com aquilo tudo que Deus deseja e colocou aqui em sua palavra, e que nós possamos também sermos abençoados, mas compartilhar com todos ao nosso redor essa verdade. Nós, a partir de hoje, vamos começar a compartilhar uma palavra de ânimo, de coragem, de esperança para aqueles que estão abatidos, caídos. Dizer para eles que Jesus pode trazer cura, libertação. Se você não sabe como, envie essa mensagem agora. Não espere para depois. Leve hoje mesmo para o maior número possível de pessoas que você puder uma mensagem de esperança, coragem, ânimo, para que elas possam saber que ainda há uma saída, ainda há uma solução. Queridos, eu quero liberar uma palavra para você neste momento, para aquele que está enfermo, seja no corpo, seja na alma. Saiba que o Senhor vê a tua dor. Ele é o Deus que te cura, Ele é o Deus que te sara, Ele é o Deus que te liberta e te restaura totalmente. Portanto, levante seus olhos para a cruz, onde o sacrifício foi feito em nosso favor. Receba a sua cura, aceite a sua libertação e caminhe em nova vida, cheia da graça, cheia do poder do Altíssimo. Receba o novo que Deus quer derramar sobre a tua vida neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, é esse Jesus. Jesus é o único capaz de libertar. É o único capaz de trazer cura, restauração e libertação verdadeiras. Seja em relação a enfermidades físicas, doenças emocionais, escravidão espiritual. Quando você está acorrentado pelo inimigo, preso pelas obras malignas, Ele tem o poder de te livrar. Ele tem o poder de te transformar. Ele tem o poder de restaurar toda a tua vida. E nós podemos ler em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 13 em diante. Ele, o próprio Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos redenção e a remissão dos nossos pecados. Queridos, Jesus nos resgatou do domínio das trevas, do domínio de Satanás, e nos trouxe para o seu reino de amor, onde tudo é perfeito, onde teremos algumas aflições, mas Ele está do nosso lado. Em momento algum você está só, Ele está do teu lado. Ser curado, queridos, significa que Ele vai te proporcionar a recuperação total, salvando tua dignidade como ser humano, superando todo aquele mal, quebrando as correntes que te aprisionavam com Satanás e te reintegrando e servindo a essa comunidade, servindo a obra do reino. É algo que transcende toda essa nossa vida e é algo que nos projeta para a vida eterna. É algo que começa aqui, mas vai continuando até chegarmos na vida eterna com Ele. E então, meus queridos, inspirados pelo cuidado de Jesus pelos enfermos, por aqueles que estavam possuídos por demônios, os cristãos, nós cristãos, pela graça que nos foi dada, hoje nós descobrimos o profundo significado do que é ser cuidado por Jesus, do que é ter forças para vencer o mal,
do que é ter forças para nos livrar das garras do nosso inimigo, o diabo, antiga serpente. A libertação em Cristo é a mais profunda forma de ser liberto, pois é através dela que nós conseguimos nos soltar dessas amarras do mundo, das correntes do diabo, e aí começamos a conhecer e aceitar este amor de Jesus. E aí nós conseguimos entender e enxergar o verdadeiro sentido do que é ser livre. Livre em Jesus, livre em plenitude, livre em abundância, que nós só encontramos em Jesus. A forma que temos para ajudar na libertação dos nossos irmãos depois que eu e você fomos libertos, não pode parar aqui. Nós temos que ajudar muitas pessoas também a serem livres. E a maneira que nós temos de como ajudar é pregando, orando, apresentando incansavelmente a palavra de Deus, mensagens bíblicas, pois é através desses recursos que um dia eu e você fomos alcançados, salvos, curados, restaurados, e é por meio delas que eu e você podemos impactar muitas novas vidas para que sejam curadas, salvas, libertas e restauradas. Cada um de nós que faça a sua parte. Deixe o seu comentário, compartilhe. Deus abençoe você, em nome de Jesus.